Olá pessoal, esse momento de Casa Cor Paraíba é bem especial e nós estamos em casa, literalmente, porque nós vamos falar a respeito de uma coisa que não dá para dissociar da vida de ninguém, em nenhum lugar, em nenhum momento. Arte, design, e eu convidei aqui para essa conversa prazerosa uma pessoa que está à frente da Odyssey, um escritório de arquitetura, que é a Natália Linhares, que divide o escritório com Alcides Henrique, e também para complementar e para tornar essa conversa ainda mais interessante, o artista Fred Svendsen, esse cara que veio lá da Dinamarca com DNA, lá da Escandinávia, entendeu? Para tornar a Paraíba mais atuante na arte. Bem-vindos, obrigado pela presença. Obrigado. E Natália, eu já começo contigo. Vocês foram responsáveis pela assinatura da fachada de Casa Cor Paraíba 2023. E aí, para quem viu isso aqui, sempre fica a mesma pergunta para a gente que eu estou transmitindo agora para ti. Em que momento arquitetura e design se separam ou se unem ali para tornar aquilo a beleza que está? Então, o nosso escritório é um escritório de experimentações. Então, a gente trabalha basicamente ali no limiar do que é arquitetura, arte, o próprio design, tornando isso tudo apto para o espaço. A gente sempre tenta trazer essa abordagem para o espaço através de experimentações. A princípio, as instalações, né, que eu estava até discutindo com o Fred, que são instalações, intervenções urbanas, tem diversos nomes para o que a gente faz, advém de um momento em que a arte ela começou a adentrar o mundo da arquitetura. Lá atrás, na década de 70, década de 80, Lydia Clark e Elio Sica foram pessoas que transferiram a arte do objeto para ser visto, para um objeto para ser experimentado. Então, são a partir desses estudos, desses experimentos também de maneira mundial, a partir disso, dessas brincadeiras, dessas reentrâncias ali entre a esfera de um trabalho e a esfera do outro, que a gente encontrou o nosso espaço enquanto trabalho, né? A gente usa essa expressão para transmitir as nossas experiências enquanto objetos de arquitetura, né? Objetos do espaço, e a gente usa para diferenciar, assim, como eu estava dizendo a Fred também, nós não nos identificamos enquanto artistas, né? Somos pessoas que transitam ali pelo design, mas somos fundamentalmente arquitetos, porque na nossa resposta enquanto forma, o que a gente usa são parâmetros mais técnicos. Ali não é uma expressão artística, uma expressão livre, né? Vamos dizer assim, como é o caso de artistas, né, que estão sempre expondo ali pontos de vista muito pessoais, reinterpretando formas, à medida que aquilo invade seu próprio pensamento e se transforma em uma outra coisa. Então, o nosso experimento, ele é formal, mas ao mesmo tempo ele é bastante técnico, porque a gente usa infraestrutura computacional, algoritmos de computador, para manipular aquelas formas. E através disso ter informações suficientes para executarmos aqueles espaços, aquelas peças, né, de madeira que estão lá exatamente daquela maneira. Olha só, Fred, eu como artista César Revoredo, agora vou me colocar aqui para ti com uma pergunta que inclusive talvez até me incomode também, até me provoque também. Você acabou de ouvir que existe aí uma experiência para a composição da fachada da Casa Cor que envolve o digital. Fred Svendsen já está no digital ou ainda é um homem analógico? Não, tem que estar, César. Nós estamos, eu trabalho com NFT, não sei se você já viu falar isso. Hoje a tendência do mundo e da arte é entrar no NFT. NFT é uma sigla que significa No Fungible Token. É uma sigla que você vai estar lá na Alemanha e você vai poder comprar uma obra minha e você nem precisa
é um processo avançado da gravura. Você nem precisa do original, você vai comprar só um registro. Aquele registro diz que aquela obra é sua e que ela não será mudada nunca mais, será sua. Você vai imprimir, vender, fazer o que você quiser. Cada vez que você faz isso, o artista ganha um royalty a mais em cima disso. Mas o mundo tende hoje para a tecnologia e não tem saída. Casa Cor é uma experiência muito objetiva em relação aos sentidos. Eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso ouvir, eu preciso tocar. E obviamente que aqui a presença da arte, ela é quase sempre uma presença física, né? Bem, vamos dizer, dos moldes tradicionais. O que é que foi trazido para a Casa Cor esse ano? Qual foi a nossa novidade? Com quem é que Fred, né, o artista Fred, se relaciona na Casa Cor Paraíba? César, eu gosto de dizer que eu sou o artista mais arcaico do mundo, que eu ainda gosto de ser chamado de pintor, não é? Na época das artes visuais, estava conversando com ela, é uma coisa interessante, porque as artes visuais, ela abrange uma série de coisas e, por exemplo, você vê aí que é lançado sempre editais, e dentro dos editais existe artes visuais, né, que hoje está incorporado tudo que é artes visuais, até o teatro é arte visual, olha que loucura. Cinema é artes visuais e as artes plásticas passou a ser artes visuais, porque isso era dissociado e o fotógrafo era o quê? Quando a gente via os editais, tinha edital para artes plásticas, para cinema e para fotografia. Então, quer dizer, eu continuo achando que Picasso sempre vai ser Picasso, sabe? Salvador Dalí sempre vai ser Salvador Dalí e sempre vai arrastar multidões. O que foi feito, ele é apenas o primeiro estágio para o que está sendo feito hoje. Se você prestar atenção, tem um artista que saiu da maior escola de design do mundo, que foi a Bauhaus, né? Tem Pier Mondrian, tem Malevich e tem Vasarely. Vasarely foi um artista que influenciou a televisão. Olha só, com a pintura dele, ele influenciou uma coisa chamada retícula. Hoje você vê uma imagem aí, como a gente está vendo do podcast que a gente está gravando, graças a Vasarely, que descobriu o que é isso, com pintura. Então, isso é uma coisa que só vem avançando. A gente tem que prestar atenção que começa com um processo arcaico e termina hoje. Por exemplo, hoje a gente está muito ligado na impressão, né? Autofotaica, aquela impressão que tira na plotter. Hoje se usa demais. Pessoas compram um trabalho, tira 2, 3 impressões para dar de presente. É nada mais, nada menos do que uma evolução da gravura antiga. Então, são os métodos que vão se aprimorando, que vão se modernizando e se colocando à disposição, porque eu acho que até uma forma de tornar a arte mais ampla, mais participativa, né, o alcance das pessoas, isso é uma maneira, né, de chegar em todos. Natália, o que se pode perceber é que o escritório também tem uma atuação bem marcante na área do design mesmo, né? Então, tem uma peça que compõe, por exemplo, um restaurante em Casa Cor Paraíba, mas eu estou falando aqui, mas você só vai saber disso vindo para Casa Cor aqui, para visitar, entendeu? Para dar uma olhada e sentir, inclusive, sentar, provar essa peça, né? É uma peça que foi já formatada dentro desses moldes mais contemporâneos de pensar o design, né? Então, como eu disse, essa parte do design está muito ligado ao nosso trabalho, porque o design é um espaço que, diferente um pouco da arquitetura, ele permite maior exploração, de maneira mais rápida, de maneira mais ágil, então a gente consegue interferir um pouco mais nesse sentido. O banco, ele surgiu, né, a partir de uma exploração também, que a gente usa computacional, chama design algorítmico, e nesse design algorítmico geram
peças que são de design paramétrico. E aí esses parâmetros são os parâmetros computacionais que a gente usa para poder manipular essa forma. Então, a torção do banco, toda ela é trabalhada no computador, e a partir disso a gente conseguiu cortar todas aquelas peças, né? Porque o banco ele é essencialmente um plano em série de várias peças de madeira. Então, a gente consegue, a partir do computador, levar essa informação quantitativa para a máquina, e na máquina, que chama cortadora CNC, que também já é um processo um pouco mais recente, um braço mecânico, a gente consegue fazer aqueles cortes perfeitamente, né? Aqueles cortes bem com curvas bem acentuadas, e com isso a gente consegue as peças bem cortadas, sem nenhum tipo de diferença, assim, tanto que quando você tem a experiência de sentar no banco, venham para Casa Cor para ver, gente, você vai ver que ele é bastante uniforme, né? As curvas, elas vão mudando, mas ao longo dele você não consegue perceber aonde elas começam e onde elas terminam, né? Ele tem esse veio bem robusto, assim, de curva, mas ao mesmo tempo uniforme. Então a gente consegue através disso. Fred, qual é o recado que tu tens para, se tivesse que dar um recadinho assim bem íntimo, de pé de ouvido, para os novos designers de interiores, os novos arquitetos, qual seria esse recadinho? Bom, o recado é o de sempre, sabe, César? Eu não consigo ver uma coisa dissociada de outra. Eu não fiz arquitetura, eu fiz educação artística. Eu me preparei para ser professor, né? A licenciatura plena, porque na época não tinha. Hoje nós temos um curso de artes visuais. Mas eu vejo que em tudo que existe no mundo existe design. Você pega um copo, é um design. Você pega uma xícara, é um design. Então o design não pode estar dissociado nem da arquitetura, nem das artes visuais, né? Ela tem que estar junto, sempre. Então isso é uma maravilha, porque no momento que você sabe que às vezes um arquiteto faz uma casa e outro arquiteto faz a mesma casa. Um consegue fazer uma casa aprazível e o outro não consegue, né? E isso é uma questão de desenho, porque um tem um desenho melhor do que o outro. A gente não pode discutir esse tipo de coisa. O design é uma coisa importantíssima na vida do ser humano. Pessoal, olha, nós estamos aqui, vamos ter que, infelizmente, finalizar essa nossa conversa gostosa. Natália, parabéns pelo resultado de nossa fachada de Casa Cor Paraíba. Aquilo é uma experiência sensorial impressionante, ficamos muito gratos. Fred, obrigado pela presença aqui, agradeço. Mas também obrigado pela presença, né, nos ambientes de Casa Cor Paraíba, com escultura, com pintura. E nas próximas, o que é que vem mais por aí? Olha, eu espero estar sempre impactando. Eu estava dizendo a Natália, uma das funções da arte que ela faz, né, da arte, ela chama arte efêmera, e eu gosto de chamar de intervenções urbanas. Tenho muitos amigos em São Paulo que trabalham com isso. Por exemplo, eu sou designer gráfico. Meu livro sou eu que faço. Então, o que é que eu ganho? Eu ganho que eu faço um livro como eu quero. Então, não precisa ninguém me dizer como eu faço. Porque eu sei fazer e aí eu sou designer gráfico também. E isso eu trago muito para o meu trabalho. Meu trabalho é muito gráfico. É uma figura só. Mas com isso eu quero trazer um impacto sempre maior do que o outro. E eu acho que eu consegui aqui. Eu trouxe aqui uns quadros muito importantes, que foi uma exposição que eu fiz no Rio, chamada Jerusalém, que foi uma exposição totalmente em homenagem ao nosso povo, né? Você é descendente de judeu, que seu nome Rivoredo não nega, eu também sou, temos essa descendência. Isso, pessoal, olha que papo gostoso. Se você tem alguma ideia, se você tem alguma sugestão, se você quer ver um assunto discutido aqui por nós, manda uma sugestão.
nós estamos aqui para fazer isso. Pessoal, obrigado e fiquem atentos, hein? Casa Cor Paraíba 2023.